Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra o quinto domingo da Páscoa. Então, abra o seu coração, permita que a palavra de Deus penetre na sua vida, no seu coração, não somente no seu ouvido. Então, esse é aquele momento que de fato nós deixamos de lado o que nós estamos fazendo um pouquinho para ouvir e meditar essa palavra de Deus. Então agradeço a cada um de vocês por estarmos juntos mais esse final de semana e vamos juntos meditar então a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo eu estou ainda convosco. Eu vos dou um mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje esse trecho do Evangelho é bem pequeno, mas que é uma profunda riqueza na nossa vida. Hoje nós estamos vivenciando o quinto domingo da Páscoa. E esse Evangelho hoje nos coloca a quinta-feira da Paixão. Então, por que será que hoje, nós vivenciando o tempo pascal, como pode nós estarmos no quinto domingo da Páscoa e voltarmos lá na quinta-feira da Eucaristia, onde Jesus instituiu a Eucaristia? Penso eu, e quero dizer isso para vocês, que é como se fosse um testamento, de fato, que Jesus nos deixa. Quando falece alguém, quando morre alguém, o testamento é lido depois, depois da sua morte. Apesar que hoje em dia as pessoas já querem saber do testamento, mal e mal saiu do caixão, a pessoa, e eles já estão discutindo. Mas, de fato, o testamento sempre é lido depois do falecimento. Então é como se aqui a igreja então ouvisse agora, vamos voltar lá para ver o que Jesus deixou para todos nós, para cada um de nós. Então de fato é como se fosse um testamento. E aqui hoje esse Evangelho de São João algo diferente, porque os outros evangelistas, Marco, Mateus, São Marcos, São Mateus e São Lucas, os três narraram de fato esse episódio que aconteceu na Quinta-feira Santa, que Jesus deu o pão, o vinho, enfim, ali naquele momento os abençoou e deu para que cada um deles distribuiu para eles, ali para fazer aquela refeição. Então todos eles narraram, mas São João foi o único, que narra o que Jesus ali faz um discurso para eles naquela noite. Então, São João é o único que narra o que Jesus falou, que dá em torno de 3 a 4 capítulos dessa narração. E um trecho dessa narração está exatamente no Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho diz então que ali, quando Judas, ao comungar desse pão, ele se levanta e sai do cenáculo. E aí é algo aqui que Jesus, então Judas quando sai, Jesus fala: agora foi glorificado o Filho do Homem. Hoje, aqui nós ouvimos 5 vezes a palavra glorificado, glorificar. Então Jesus que falava aqui glorificado, o Filho do Homem, vai glorificar, glorificará, enfim, 5 palavras falando sobre a sua glória. E hoje, o que Jesus quer falar com isso a cada um de nós?
Porque naquele momento mais difícil da vida de Jesus, naquele momento onde ele, sabendo que haveria essas traições, né, Jesus fala sobre a sua glória. E hoje, o que é essa glória, né? Hoje as pessoas acham, muitas pessoas falam, né? Eita glória, né? Alguém fala que ganhou alguma coisa, fala glória a Deus, né? Alguém foi promovido, recebeu alguma coisa, e a gente sempre fala glória, nossa, que glória, né? Mas o que de fato Jesus quer falar com essa glória? E aí Jesus deixa de fato esse testamento, né? Nos deixa esse mandamento de amar uns aos outros, assim como eu vos amei. E como saber se de fato nós estamos amando o próximo, né? Será que nós de fato estamos amando de fato, como Jesus pede que nós amemos o nosso próximo? Aí entra essa ideia dessa glória, né? Como que pode então Jesus, naquele seu momento de dor, no pior momento de sofrimento, Jesus glorifica e fala: agora o Filho do Homem foi glorificado. Como pode então? Como é que a gente pode dizer essa dor? Eu não sei se você já teve algum tipo de traição, e eu nem digo talvez traição entre casais, mas sim também, né? O esposo ou esposa, algum tipo de traição nesse aspecto, mas de uma amizade, né? Muitas vezes um amigo ou amiga são muito próximos e trai a confiança do outro, aquilo é uma dor. Aquilo chega uma dor insuportável, e a traição ela acontece de todos os sentidos, uma mentira, enfim, algo que não deveria ter falado e falou, e aí a gente fica enfurecido, com raiva, dor, né? Aquele sentimento. Assim foi Jesus na cruz. Ele soube de todas essas traições e ele teve todo o motivo. A traição foi tão grande, ele parou na cruz, morreu por nós, por cada um de nós. E ali ele sentiu a pior dor da sua vida, né? E muitas ciência, principalmente, fala que para Jesus chegar num ponto de suar sangue, né? Então existe uma dor extrema, insuportável. Então ele poderia ter tudo naquele momento para amaldiçoar, condenar, enfim, falar tudo de ruim para aquelas pessoas que ali o traíram. Mas Jesus, naquele seu momento pior, né? O pior da humanidade, da história, ele não condenou ninguém. Ele poderia ter feito tudo isso porque ele sofreu. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, nos mostra o que é o amor. Ele diz o quê? Naquele pior momento: perdoai todos, porque não sabem o que fazem. Jesus mostra o que é ser glorificado, então. Na sua maior dificuldade, Jesus mostra que é possível através do amor. Mas como assim? Como amar aquele que não me ama? Porque amar quem te ama é fácil, né? Retribuir o amor. O problema é você amar aquele que não te ama, aquele que a gente tem algum problema, uma dificuldade, é ruim, uma pessoa ruim, enfim. É difícil. De fato é muito difícil. Mas o que Jesus nos fala através disso? Que nós temos que de fato suportar, apesar que por mais que nós tenhamos, né, essa dor, essa vontade às vezes de xingar, de falar, né, por mais que eu sinta isso, eu tenho que segurar isso dentro de mim e trazer Jesus na minha vida, e aí naquele momento eu rezo. Então, por exemplo, eu posso sentir a vontade de falar, mas eu prefiro rezar e não me colocar nesse lugar. Eu não vou permitir, eu não quero permitir que o mal entre na minha vida, na questão de deixar ele fluir na minha vida. Então, quando aquele instinto de querer falar, né? Então, numa traição, você me traiu, você é um caralho, e não sei o que lá, e começa a bater, xingar, falar palavrão, né? Para tirar soltar tudo que tem dentro de você, eu prefiro me retrair um pouquinho e rezar. Para mostrar que, através de Deus, eu não permito que esse mal ruim entre na minha vida.
e eu desejar isso ao próximo, então eu rezo. Então naquele momento de raiva, de angústia, de nervoso, de desespero, eu rezo e peço a Deus a misericórdia. Isso é amar o próximo. De fato, é não permitir então que eu solte esse mal ao próximo. É fácil? Não é fácil. De fato, não é fácil. Mas hoje Jesus nos deixa esse mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus queridos irmãos e irmãs, se nós queremos, e eu sempre digo isso, se nós queremos entrar na eternidade, se nós queremos estar no céu, se nós queremos alcançar o céu, nós temos que amar o próximo. E como é difícil. Por isso nós temos que, a cada dia, estar junto de Deus. A cada dia eu rezar mais. E eu sei que é difícil. Quantas dificuldades as famílias passam. Quantas tristezas, quantas situações vêm acontecendo, vêm ocorrendo diariamente na vida do ser humano. E são muitas, milhares de situações. Principalmente na família. Aliás, quase todas, né? Porque assim, essa falta de amor, de perdão, né? Ela acontece muitas vezes na própria família, no meio de amigos, porque são pessoas que nós vivemos, conhecemos, vivem conosco, né? E aí tem esses atritos, nós deixamos de conversar, deixamos de falar, porque as outras pessoas que nós não conhecemos. Então, essas coisas acontecem com pessoas próximas. Então, muitas vezes são pessoas que de fato nós amamos, que nos ferem, entendeu? Então nós temos que amar essas pessoas. De que jeito? Não permitindo que o mal entre na minha vida e eu solte isso para fora. Mas sim, eu rezo. Peço a misericórdia de Deus e rezo. E não desejo o mal. Eu rezo por essa pessoa que me fez mal. Perceba totalmente a diferença que é viver em Jesus. A diferença que é viver em Cristo é exatamente amar o próximo. E não é esse amor que nós falamos hoje. A pessoa conhece a pessoa hoje, né? E amanhã já está falando que ama. Não é esse amor. O amor que Cristo fala é esse amor ágape. É esse amor incondicional, de fato. Então, que possamos, de fato, pedir a misericórdia de Deus e pedir a misericórdia para cada um de nós. Naquele momento mais difícil, naquele momento mais triste da nossa vida, naquele momento mais dolorido da nossa vida, nós devemos clamar a Deus e pedir a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, meus queridos irmãos e irmãs, a cada um de vocês. Obrigado por estarmos juntos mais uma semana e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.